desta paróquia de Santo Antônio, Frei Lanuil, querida comunidade Mel de Deus, queridos paroquianos e visitantes desta paróquia. Estamos na trezena de Santo Antônio, hoje no quinto dia que a igreja celebra também a memória do mártir São Bonifácio. Nós acabamos de ouvir as leituras que estão em profunda sintonia com o tema dessa noite, que é: creio em Jesus Cristo, que desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. A primeira leitura do livro de Tobias, capítulo 3, nós vemos também essas duas realidades, a realidade da morte e a realidade da ressurreição. Primeiro, na pessoa do velho Tobias, ele, tomado de tristeza por aquele episódio que nós ouvimos ontem com a sua esposa, aquela discussão, quando ela passou em rosto que ele era um homem amaldiçoado por Deus, que não adiantava fazer esmolas, muitas orações, que Deus tinha abandonado a ele, que no fundo ele não era um homem agradável a Deus. E diante daquela palavra tão dura da sua esposa, esse homem cai numa profunda depressão, que já é uma morte. A depressão é a morte da alegria, da esperança. Uma pessoa que entra numa depressão, ela está começando a vivenciar a morte. Não tem mais esperança, não acredita em dias melhores, começa a se consumir, começa a morrer. E quantos dentro de uma depressão até cometem um suicídio, ou fazem uma loucura, colocando sua vida em risco. Por isso que precisa muito de tratamento, tanto o tratamento médico, como também buscar mais do que nunca a Deus, né? E foi o que esse homem fez: juntou todo o pouco de fé que ainda lhe restava e ora a Deus. Ora, ainda de uma forma imperfeita, mas ora. Ele pede a morte. E Deus, que como nós ouvimos, é o Deus dos vivos e não dos mortos, Deus que, como diz o profeta, não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus então escuta aquela prece e dá um final bem feliz. Se lemos todo o livro de Tobias, vamos ver como terminou linda essa história, com a cura de Tobit e com a restauração da sua fé, da sua família, pela intervenção de São Rafael Arcanjo. Meus queridos, a segunda história da primeira leitura é a história de uma jovem que também está muito triste, já está vivendo uma situação de profunda tristeza. Ela já foi dada a 7 maridos, mas um demônio, e aqui é muito importante a gente perceber isso, um demônio matava todos os seus esposos na hora da lua de mel, para humilhá-la, para escravizá-la. E as pessoas já começavam a dizer então que ela era a culpada, ela era uma amaldiçoada por Deus, porque tudo isso acontecia. Interessante também percebermos que até ela já está um pouco assim aflita e já está desconfiando que tem alguma coisa muito errada com ela. Não percebe que ela está sendo vítima desse demônio terrível, dos piores demônios do inferno, que chama Asmodeu, o demônio que tenta destruir os matrimônios. Quem é casado aqui, levante a mão, reze muito para que esse demônio se afaste da sua vida. Ele tenta destruir o que Deus uniu, e o que Deus uniu ninguém pode separar, especialmente o matrimônio na igreja, o sacramento. Meus queridos irmãos, aquela mulher, Sara, ela dá uma repreensão a uma das suas escravas
E aí vem outra coisa que eu chamo a atenção de vocês. Como é terrível uma coisa que se chama maldição. Aquela mulher cheia daquele demônio, com toda certeza, amaldiçoa a vida de Sara. Ela diz: jamais nasça filho nenhum de ti. Você é tão ruim que foi você quem matou seus maridos, e jamais vejamos filho algum das suas entranhas. Uma maldição, uma praga. Frei, a praga pega se você não estiver com Deus, na graça de Deus. Se você estiver em pecado, você tenha certeza, nem precisa alguém te espraguejar. Tenha muito cuidado. Nunca amaldiçoe nem queira ser amaldiçoado. Ande sempre na graça de Deus, para Deus te livrar, porque uma maldição é coisa terrível. Se a pessoa estiver em pecado, se a pessoa estiver fora da graça de Deus, fora da comunhão, fora do sacramento, muitas vezes o demônio usa aquela palavra como um veículo de maldição. O que nós já vimos, meus irmãos, como é triste uma vida amaldiçoada. O demônio não só quis com aquelas mortes destruir a fé de Sara, mas quis também, através daquela mulher ferida, aquela serviçal ferida, quis amaldiçoar a sua vida. E o que é que Sara faz para ficar livre dessa maldição? Junta todas as suas poucas forças, como fez Tobit, e vai rezar. Diga para o seu irmão: sua força de salvação é a oração. Alguém partilhava comigo uma frase de Padre Pio: quem reza muito se salva facilmente, quem reza pouco corre grande risco, e quem não reza nada já está em perigo, já está às portas da condenação. Você quer se salvar? Aprenda a rezar, aprenda a orar de todo o coração, a toda hora. E tem hora que tem que ser toda hora mesmo. Quem está vivendo aqui alguma tribulação, levante a mão. Isso é Deus lhe convidando para rezar mais. Muitas vezes Deus te acorda à noite, 3 horas da manhã. Vocês sabem que a hora da misericórdia é 3 horas da tarde. Mas se vocês forem ver aquele filme, um filme muito pesado, mas que ensina muitas coisas, O Exorcismo de Emily Rose, né? O demônio lá diz que 3 horas da manhã é a hora do demônio. Ele quer macaquear as coisas de Deus. Como 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, 3 horas da madrugada é a hora do demônio. É a hora que ele tem mais força. Por isso que muitas bruxarias e feitiçarias são feitas pelas madrugadas, de meia-noite até 3 horas da manhã. São as horas das trevas. Por isso que nós precisamos muito rezar. Quantas vezes Deus te acorda e você vira do lado? É Deus te acordando, é o teu anjo da guarda te acordando para rezar. Porque pela oração tudo pode ser mudado. Sua força é a oração. Não tem demônio, não tem força maligna, não tem praga, não tem força humana ou diabólica que resiste à oração. A oração verdadeira, a oração fervorosa, a oração daquele que se prostra diante de Deus, que adora o Senhor de todo o coração, que é um exorcismo maravilhoso, o rosário de Nossa Senhora. Você rezando o rosário, o demônio não tem ação sobre a sua vida. Reze o rosário. Muitas vezes você não consegue dormir, não quer ficar se preocupando ou indo assistir televisão, fazer qualquer tolice. Pegue o seu rosário, reze um terço, reze o segundo, reze o terceiro. Eu garanto que no quarto você talvez nem termine, porque já vai dormir. O sono vem e às vezes você dorme 2 horas, mas dormiu pela noite toda. Mas eu não posso e nem devo falar sobre isso, porque não é o nosso tema. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos também a questão da ressurreição. Os saduceus eram uma seita judaica que não acreditavam na ressurreição. Por quê? Porque eles queriam se dar bem aqui na terra.
seria hoje aquela teoria protestante da teologia da prosperidade. Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele vai me dar muitos bens aqui na vida. Eu peço um carro bom e Deus me dá, eu peço um emprego bom e Ele me dá. Hoje, antes eu era servo, agora eu sou Senhor, eu sou patrão. Antes eu estava na cauda, agora eu estou na cabeça. Já ouviu essa conversa? Teologia da prosperidade, se dá bem somente aqui. Se eu fizer as coisas que Deus quer, se eu andar certinho, se eu pagar meu dízimo, se eu devolver meu dízimo, estou fazendo uma negociada com Deus e Deus vai me abrir os tesouros dessa terra. Só que quem é que ofereceu bem-estar e tesouros aqui na terra? Quem foi? Quem foi? O demônio. A quem? A nosso Senhor. Ele disse: olha, tudo isso aqui é meu. Ele é o príncipe desse mundo. Se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Já viram essas pessoas que são pobres, aí entram numa dessa sociedade secreta, faz um juramento, fica lá, daqui a pouco a pessoa está rica, é um comerciante mediano, mas daqui a pouco entrou nessa sociedade secreta, fez o juramento lá, é um membro lá, tudo escondido, mas tem que ter autorização da esposa, daqui a pouco está rico. Cuidado, cuidado, cuidado. O demônio pode te dar os bens desse mundo e pode querer roubar a tua alma. E aqui está a grandeza da ressurreição. Os saduceus queriam se dar bem aqui, porque esquece que aqui nós somos peregrinos e viandantes. Jesus veio nos salvar principalmente, não só dos problemas desse mundo. Jesus veio nos salvar do pecado. A salvação de Jesus, Ele mesmo diz: meu reino não é deste mundo. Ele veio nos dar a vida eterna. Por isso que é tão importante a sua ressurreição. A ponto de São Paulo dizer: se nós não acreditamos na ressurreição de Jesus, não é tudo. Por isso que nós precisamos viver o melhor que nós pudermos aqui, lutarmos, claro, por uma vida melhor aqui nesse mundo, mas acima de tudo, não esquecer da vida eterna, procurando caminhar a partir da ressurreição de Jesus no caminho da vida, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E como disse o próprio Senhor, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Então vamos ver a partir do catecismo da Igreja Católica. Eu aconselho todos vocês a terem o catecismo e a lerem. Se você lesse o catecismo, tantas dúvidas você ia tirar. E agora tem mais, para quem tem mais dificuldade de leitura, por exemplo, de compreensão, tem o compêndio do catecismo, que é um livrinho bem menor, em perguntas e respostas, maravilhoso. Para os jovens tem o UCAT, né? UCAT, que é um catecismo na linguagem do jovem. Então, você não tem desculpas de realmente não conhecer a doutrina, porque nós precisamos conhecer a nossa fé, ainda mais num mundo desse, um mundo confuso. Mas o mundo sempre foi assim. É tanto que hoje nós vimos no Evangelho essa pergunta: então de quem será essa esposa? Se essa mulher teve 7 maridos aqui na terra, na ressurreição, de quem ela será? A esposa. E aí Jesus disse: vocês erram porque não conhecem nem o poder de Deus, nem as Sagradas Escrituras. O casamento é aqui para o mundo. Quando as pessoas morrerem, não vão mais estar casados, no céu não vai ser marido e mulher, serão todos irmãos, serão como anjos. Uma vantagem nós levamos a vocês: tu és sacerdote eternamente. Mas o casamento, o que é se um dos cônjuges morrer, ou aquele casamento for declarado nulo, não existiu, a pessoa pode se casar de novo? Porque o casamento é só aqui para a terra. Então quem é casado aí, abraça seu cônjuge, ou beije sua aliança e aproveite, viu? Que é só aqui na terra. Claro, preparando para o céu, vai ser maravilhoso vocês os dois conseguirem, mas serão irmãos. Então, a vida matrimonial, o sacramento do matrimônio é um estado de vida aqui para esse mundo.
E Deus é o Deus dos vivos de Jesus. Por isso que diz o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muito tempo, mas eles estão vivos em Deus, como santos que nós estamos venerando, como nosso glorioso Santo Antônio. Então vamos ver o Catecismo da Igreja Católica, dos números 631 até o 655. Se quiserem anotar, depois vocês vão ver. São esses dois artigos, na realidade, um só artigo em duas partes. Jesus Cristo que desceu aos infernos e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Frei desceu aos infernos. Quem é que se assusta quando escuta isso? Que Jesus desceu aos infernos. Primeira coisa é entender o que é infernos e o que é inferno, como a diferença que existe entre céus e céu. Por exemplo, o Pai Nosso nós rezamos: Pai Nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Existem então céus e céu, no plural e no singular. O que são céus? O firmamento, as alturas. Deus que está nas alturas. É esse sinal de lugar, não é? Deus que está nas alturas, Deus que é maior do que nós infinitamente. E quando dizemos céu, o que estamos dizendo? Um estado da alma, a união eterna com Deus depois da morte. Isto é céu, é estar com Deus, é a felicidade, é a bem-aventurança eterna. A mesma coisa, quando eu digo infernos, Jesus desceu à mansão dos mortos ou aos infernos, às profundezas da terra. É o Hades chamado em grego. É a mansão dos mortos para nós. Desceu aos infernos. Diferente de inferno, que é a condenação eterna. Jesus não desceu aos infernos porque ele não foi condenado. O inferno é o estado da alma condenada. Então Jesus não desceu ao inferno, Jesus desceu aos infernos. Por isso que tem aquela passagem da Sagrada Escritura que muitos não compreendem. Ao nome de Jesus nosso Senhor se dobre reverente todo o joelho, seja no céu, ou seja, os que estão unidos a Deus, seja na terra ou nos infernos. Não é no inferno, porque o demônio não se submete, ele não dobra o joelho diante de Deus. Mas nos infernos, os mortos, a mansão dos mortos, equivaleria para nós hoje ao purgatório. Ao purgatório. A mansão dos mortos, então, segundo 1 Pedro diz assim, que Jesus, morto, sua alma santíssima desceu à mansão dos mortos, aos infernos, e foi anunciar aqueles justos que esperavam a sua redenção, do tempo de Noé. Jesus descendo à mansão dos mortos, ele então é Senhor agora dos vivos e dos mortos. Pelo seu poder, sua alma santíssima, já glorificada, desce à mansão dos mortos e se dirige ali a todos os justos que esperavam a sua redenção. Segundo a antiquíssima tradição, o primeiro ser que Jesus encontrou ali na mansão dos mortos foi Adão e Eva. Existe um antigo sermão do sábado santo, que é o dia que Jesus está sepultado, o dia do descanso, é aquela hora que ele desce à mansão dos mortos, aos infernos, que é muito lindo. Eu vou ler um pedaço para vocês, que o Catecismo traz. Diz assim: um grande silêncio reina hoje na terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o Rei eterno dorme. A terra tremeu e acalmou-se porque um Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, como uma ovelha perdida.
quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais Ele é filho e para os quais Ele é Deus. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. E ele diz assim: Adão, eu sou teu Deus, porque sou teu Criador. Mas por causa do teu pecado e por causa de ti, te fiz teu filho. Que coisa linda! Jesus que chega glorioso na mansão dos mortos e diz a Adão: Adão, eu sou teu Deus, porque sou Deus com o Pai e com o Espírito Santo desde toda a eternidade. Mas vim também como teu filho, porque me fiz homem, me fiz filho teu, Adão. Assumi a tua natureza para te resgatar. É o Deus e é o Filho. É como da Virgem Maria. Bonito isso. Nosso Senhor é filho da Virgem Maria, mas ao mesmo tempo Ele é o seu Deus. Por isso que nós dizemos: ela é filha do seu Filho. Ela é mãe do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ela é filha do seu próprio Filho. E Jesus então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, chega para Adão e diz: você está livre, Adão. O seu pecado eu paguei. A sua culpa foi expiada. Você que esperou tantos séculos pela minha redenção, enfim ela aconteceu. E Jesus que tira desde Adão até Abraão, Noé, todos aqueles justos, homens bons, pessoas que viveram segundo a lei de Deus, que estavam presos na mansão da morte. Jesus Cristo que vai também à mansão da morte para tomar a chave da mansão das mortes da mão do Satanás. Quando morríamos antes de Cristo, Satanás nos tornava prisioneiros na mansão da morte e trancávamos. Dali ninguém podia sair, porque o salário do pecado é a morte. Ele tinha que receber esse seu salário que nós éramos os seus devedores. Mas Jesus, derramando o seu sangue, Ele chega então agora na mansão das mortes, toma de Satanás a chave da morte, abre, e a começar de Adão e todos os justos que esperava desde tantos séculos, Ele traz agora a luz. Suas almas agora são libertadas da morte. Jesus então, Ele tem que ir às profundezas dos infernos, porque Ele salvou a todos. Todos foram salvos. A salvação de Jesus Cristo alcançou desde Adão até o último dos homens que ainda vai nascer. É bonito isso. Todos, em todos os tempos, foram salvos por Jesus Cristo. Nosso Senhor então é o Senhor dos mortos. Mas aqui ainda era apenas a sua alma gloriosa, glorificada. Seu corpo estava há 3 dias ali naquele sepulcro em Jerusalém. E de repente, depois de resgatar os nossos primeiros pais, a alma santíssima de nosso Senhor volta ao seu corpo. E é o que nós celebramos no Sábado Santo, na Vigília Pascal. E é uma festa tão importante, a ressurreição de Jesus, que celebramos 50 dias, até o dia de Pentecostes, a tempo de Páscoa, na igreja, porque essa é a principal verdade sobre Jesus Cristo. Você, Deus, sua alma agora glorificada por Deus, se une de novo ao seu corpo, e aquele corpo todo acabado, que não tinha mais, segundo Jeremias, nem a aparência de um homem, não tinha mais nem a condição mínima humana, todo estragado. Imagine as chagas que estavam naquele corpo. Jesus estava completamente deformado. Depois de 3 dias, sua carne santíssima já começava a sofrer a corrupção. Mas de repente, sua alma santíssima entra naquele corpo, e aquele corpo então se torna um corpo glorioso.
um corpo ressuscitado, bem diferente das outras ressurreições que Jesus tinha feito. Jesus um dia chegou, estava o féretro, a viúva de Naim, chorando, o povo ia carregando o seu filho no caixão. Jesus chega perto, pare, diz para aquele jovem que está morto: levanta-te e anda. De repente ele volta à vida, sua alma volta ao seu corpo e ele volta à vida. Jesus tinha feito isso com aquela menina, filha de Jairo, ressuscitado também. Jesus ressuscitou ainda, para ninguém ter dúvida, antes um pouco da sua morte, Lázaro, que há 4 dias já estava no sepulcro, já estava fedendo. Mas todos esses, o filho de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, todos esses ressuscitados por Jesus voltaram à vida no tempo e no espaço, e depois morreram e foram sepultados, não estão vivos, o corpo deles ainda está aqui. Mas a ressurreição de Jesus é totalmente diferente. Agora Jesus sai do tempo e do espaço. Agora Jesus é o Senhor dos senhores. A ressurreição de Jesus significa que Ele agora não morre mais, que Ele agora é o Senhor absoluto da vida. E só é possível isso porque Ele é Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada do que foi pregado ou feito por Ele tinha valor. Porque o grande drama do homem é a morte. A pessoa pode ser muito feliz, fazer muitas realizações aqui, e depois que morrer, acabou tudo. E a pergunta era: existe alguma coisa depois da morte? Existe realmente vida depois do túmulo? Quantos, como Buda, Maomé, quantos fundadores de religiões, o próprio Allan Kardec, na Copa da França, chegou lá, mostrou aqui nesse cemitério, aí mostrou um dos túmulos mais visitados de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que diz que não, a pessoa vai morrer, mas vai reencarna várias vezes. Por que Jesus fez questão de ressuscitar com o mesmo corpo? E até para não ter ideia, deixou as suas chagas. Por que Jesus ressuscitado deixou suas chagas? Se o corpo dele agora é um corpo glorioso, para dizer, não é uma reencarnação, não é outro corpo, sou eu mesmo, eu sou um fantasma, come, bebe, mas ao mesmo tempo está aqui e está ali, em 2 tempos, em 2 lugares ao mesmo tempo, entra, atravessando, está tudo fechado, as portas fechadas, ele entra, aparece, ele toma a forma de um peregrino, de um jardineiro. Agora ele tem controle total sobre o seu corpo. Agora ele não está apenas no tempo e no espaço, apenas no local. Por isso é tão importante. Ele diz uma coisa muito bonita para os apóstolos: diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Realmente, quando Jesus estava aqui, ele estava como Deus em toda parte, mas ao mesmo tempo ele só podia estar onde ele queria estar, onde ele estivesse, porque ele estava preso ao tempo e ao espaço. E Jesus ressuscitado não, ele está em toda parte, ele vê tudo, ele pode tudo, ele mostra toda a sua glória. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Como é importante então a ressurreição de Jesus. Esse fato, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo para sempre, que Ele agora é o Senhor. E Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, nós vamos um dia ressuscitar, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Ele provou tudo isso morrendo e ressuscitando, vencendo a morte. Ninguém tinha vencido a morte. Como falei, vários fundadores de religiões tinham falado sobre a vida eterna, sobre um céu, um paraíso, mas morreram e ficaram aqui. A morte os tragou, mas Jesus não. Jesus falou da vida eterna e Ele ressuscitou. A primeira evidência, o sepulcro vazio, mas depois apareceu para testemunhas escolhidas: Madalena, as mulheres, São Pedro, os apóstolos, os 2 discípulos de Emaús. São Paulo fala que apareceu para 500 irmãos, e ele diz até alguns ainda estão vivos. Ele fala lá em Gálatas, não, desculpe,
1 Coríntios capítulo 15. Então a ressurreição de Jesus ficou um fato histórico, mas ao mesmo tempo um fato que transcende tudo. É uma glória tão grande. Ele mostrou ali que ele realmente não é apenas um homem, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, mas é Senhor de tudo agora. Então Jesus descendo à mansão dos mortos e depois ressuscitando, quer dizer para cada um de nós que nós estamos também com Ele. Se seguimos a sua palavra, se buscamos fazer o seu caminho, nós estamos então caminhando para a vida e não para a morte. Meus irmãos, talvez muitos de vocês tenham um medo pavoroso da morte, mas quem conhece Jesus de verdade, quem começa a experimentar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Paulo, o poder da sua ressurreição, o que é ter a certeza que nada agora poderá me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a dor, nem a doença, nem os demônios, nem as alturas, nem os abismos, nem o passado, o presente e o futuro. Nada poderá mais me separar do amor de Deus, nem a morte. Muitos de nós têm um pavor da morte, mas cada vez que a gente se encontra mais com Jesus e entende que Ele está vivo para sempre, que Ele assumiu a nossa morte e que Ele deu agora um sentido espiritual, que a morte para nós não é mais uma prisão como era antigamente. A morte agora é uma passagem, é um túnel. Vocês já notaram que muitas pessoas que têm a sensação de quase morte, elas veem sempre um túnel de luz? Já viram isso? Já os depoimentos? Porque é isso, uma passagem. Agora é uma passagem. A morte não é mais uma prisão, um fechamento, um fim de tudo. Agora é uma passagem. Cristo foi o primeiro a passar por essa morte e venceu. Agora se tornou o primeiro a ressuscitar. E já levou em corpo e alma a sua mãe. Só tem 2 corpos gloriosos no céu já ressuscitados: o de nosso Senhor e o de Nossa Senhora. E todos os santos que viveram, acreditando tanto nisso como Santo Antônio, experimentaram o poder dessa ressurreição, fizeram muitos milagres, viveram muitos milagres, se tornaram o próprio milagre e entenderam que nesse mundo eram só peregrinos e viandantes. Caminharam então com toda a força para a vida eterna. Eu quero dar só um exemplo da vida de Santo Antônio, do dia da sua morte, como aqueles que estão com Cristo, apesar de morrer da tristeza da morte, e aqui você pode pensar tantas pessoas queridas que já se foram, mas até a morte dessas pessoas é uma forma de milagre. Diz esse exemplo: o momento em que Santo Antônio entregava a Deus sua bela alma no convento de Pádua, apareceu em Vercelli ao padre abade dos beneditinos dessa cidade. Fora o abade seu mestre em teologia, e na ocasião esse abade sofria cruelmente, fazia muitos dias de violento mal de garganta, a ponto de não poder mais falar, nem pregar, dizer uma única palavra. Santo Antônio aparece-lhe subitamente e diz: Padre abade, deixei minha cavalgadura em Pádua e vou para a pátria. O que é cavalgadura? O corpo. Deixei o meu corpo lá e minha alma sobe à pátria. Qual é a pátria? O céu. Ao mesmo tempo, ele se aproximou daquele irmão doente, tocou-lhe a garganta, curou e desapareceu. O abade pensou ter recebido a visita inesperada de Santo Antônio. Espantou-se somente que fosse tão curta. Saiu imediatamente da cela, percorreu todo o mosteiro, perguntando a todos que encontrava onde estava o Frei Antônio.
Ele acaba de sair de minha cela, exclamava o abade, depois de ter me curado do mal atroz que eu sofria na garganta. Os religiosos não duvidaram do milagre, porque eles sabiam como estava o seu velho abade. Mas nenhum deles vira Santo Antônio. Pouco tempo depois, o superior e os religiosos souberam que o glorioso santo morrera na tarde de 13 de junho de 1231, quer dizer, no dia e hora em que tivera lugar a bem-aventurada aparição. Diz Santo Antônio: aquele que se deu por nós nos dará todas as coisas. Bendigamos ao Senhor. Para resumir, meus irmãos, como Tobit, talvez a sua morte hoje seja essa depressão, essa falta de esperança, por uma tristeza, por um problema, uma dificuldade que você tem passado. Talvez a sua morte seja como a de Sara, que seus casamentos, o seu casamento, ou sua família, os seus sonhos de formar uma família, dão em nada. Tem um demônio, tem uma força que é muito maior do que você, que destrói todos os seus relacionamentos, todo o seu sonho de formar uma família, de ser feliz na vivência do sacramento do matrimônio. Talvez a sua morte seja uma doença, um câncer, ou um desemprego, uma falta de esperança em relação a um filho que está na droga. Não sei qual é o sinal de morte, mas eu sei que Santo Antônio, mais do que ninguém sabe e quer nos ensinar hoje, Jesus morreu, meus irmãos. Ele experimentou a nossa morte. Ele foi até o mais profundo da nossa morte, a mansão dos mortos. Ele agora tem as chaves da morte, e Ele é a nossa vida, a nossa esperança. Não só a nossa vida nesse mundo, mas a nossa vida eterna. Um dia nós haveremos de ressuscitar, mas desde já essa ressurreição de Jesus quer nos alcançar nos diversos sinais de morte que nós passamos. Por isso, queira fazer agora uma experiência desse Jesus que está vivo, que está aqui no meio de nós. Coloque a mão sobre o seu coração, baixe um pouquinho a sua cabeça, e diante de Jesus vivo e ressuscitado, Senhor dos vivos e